Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 13, O Mundo Sem Culpa. Vamos para a seção 11, A Paz do Céu. Parágrafo 1. Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vêm a ser a melhor forma de se lidar com o que se percebe como a intrusão áspera da culpa na paz. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes na guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra, com toda certeza, acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém se acha devastado e dilacerado em batalhas sem fim, se ele próprio as percebe como totalmente sem significado. Deus não quer que o seu filho viva em batalhas, e assim o inimigo imaginado do seu filho é totalmente irreal. Estás apenas tentando escapar de uma guerra amarga, da qual já escapaste. A guerra acabou, pois ouviste o hino da liberdade erguendo-se ao céu. O contentamento e a alegria pertencem a Deus pela tua liberação, porque não a fizeste. Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. A guerra, a culpa, o passado foram-se como um só para a irrealidade de onde vieram. 3. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui, pois nada do que valorizas aqui valorizas totalmente, e assim não o valorizas em absoluto. O valor está onde Deus o colocou, e o valor do que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total, pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não conhecer o seu valor. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade. Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação. Não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sonho nesse mundo jamais trouxe nem sequer um leve indício do que seja isso. 4. Nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar, enquanto ainda te lembras dos resultados de não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que vais, afinal, permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre o que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar de que a sua missão vai ser cumprida. Como isso é possível se a sua missão é de Deus? 5. Tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disto. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão falhe. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes escolhes ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás a paz na qual Ele te estabeleceu, porque Ele não muda a sua mente. Ele é tão invariável quanto a paz em que tu habitas e da qual o Espírito Santo te lembra.
6. Não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois, através deles, aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. A verdade vem por vontade própria ao que pertence a ela. Quando tiveres aprendido que pertences à verdade, ela fluirá suavemente sobre ti, sem qualquer tipo de diferenças, pois não necessitarás de nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso e só isso é o que queres. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada. A vontade de Deus é a paz e a unidade perfeitas. E isso só é conseguido no estado de céu, que é o estado de unidade perfeita, onde sabemos que nada foi separado, que o Filho ainda é como Deus o criou. E para isso nós temos o Espírito Santo, a nossa mente que relembra disso, que relembra da sua origem. E nada nesse mundo se compara à paz de Deus. Nada nesse mundo pode trazer o que a paz de Deus nos traz, que é eterno. Tudo nesse mundo é passageiro. Quando tivermos aprendido o que queremos, que é a verdadeira unidade com tudo e com todos, nesse instante saberemos o que é a paz. E a partir daí, não iremos desejar mais nada, somente isso. E nisso o Espírito Santo não pode falhar, porque essa é a verdade sobre nós. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.